Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Desde já agradeço a Deus, louvo a Deus por esta rica oportunidade de poder estar compartilhando juntamente com todos os irmãos inscritos neste canal, bem como a todos que estará ouvindo a leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Estamos diante do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, na 13ª lição, ou seja, a última lição desse trimestre, que tem como tema: a vigilância conserva pura a alegria. Texto áureo se encontra em Marcos 13:37, que diz: "E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai." Marcos 13:37. É através da vigilância que a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. A igreja precisa estar vigilante, seguindo o padrão ou o modelo traçado por Cristo, para que a igreja assim venha a seguir, impedindo que todas as inovações ou o mundanismo esteja entrando dentro da igreja. Para isso nós precisamos estar vigilante. E nesta quarta-feira estaremos fazendo a leitura diária juntamente com os irmãos no livro de 1 Timóteo, capítulo 13, verso 14 e 16, que tem como tema a igreja coluna da verdade. Versículo 14 diz: "Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória." Apóstolo Paulo escreve o livro de 1 Timóteo para estar assim advertindo o jovem pastor a respeito dos falsos doutores que havia se levantado dentro da igreja de Éfeso, também instruindo a Timóteo como lidar com esses problemas crescentes que estava acontecendo na igreja de Éfeso, em que se levantava falsos doutores. O fato destes falsos doutores terem se infiltrado na igreja de Éfeso era apenas um triste cumprimento da predição de Paulo, que se encontra há 5 anos atrás. Paulo já estava profetizando, ou estava assim trazendo uma predição de que se levantaria falsos doutores e falsos mestres na igreja, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28 a 30. Paulo insiste que Timóteo viesse assim de forma corajosa estar combatendo estes homens maus e sustentando a verdade com as escrituras. Então, a priori, Paulo estava querendo encorajar Timóteo a estar defendendo o verdadeiro padrão e modelo dos homens de Deus, que tinham assim poder para estar instruindo, para estar ensinando, para estar doutrinando a igreja. Mas também, se nós observarmos, Paulo também está a supervisionar a adoração pública, de como seria a adoração da igreja. Assim como também quais seriam os critérios para nomear os oficiais para a igreja local. Nomear diácono,
presbítero, bispo, pastores. Qual seria o padrão e o modelo destes homens? Esses seriam os verdadeiros profetas, os verdadeiros homens de Deus, que teriam assim o crédito para estar ensinando, instruindo, redarguindo, estar assim aconselhando o povo de Deus dentro do seio da igreja. E é interessante que Paulo escreve, mostrando também, conforme nós lemos, porque se caso ele viesse a demorar a chegar, Paulo estava escrevendo para mostrar a Timóteo como convinham andar na casa de Deus, ou como deveriam se comportar na casa de Deus, dentro da igreja do Deus vivo, pois a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja é a coluna da verdade. É interessante que o termo grego, que é aletreia, significa verdade ou veracidade, e em sua forma substantiva, verdadeiro. Aquilo que não está oculto, mas aberto e pode ser conhecido. Por isso é a verdade. Ele está se referindo a respeito da igreja. A igreja é um livro aberto. A igreja não está oculta. A igreja está aberta, de modo que quem olha pode conhecer os atos da igreja. E ele diz que a igreja não pode ser oculta. A igreja é aberta e por esse motivo ela é verdadeira. E o verso 16 ele diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da verdade. Aquele que se manifestou em carne, ou seja, foi visto a todos os olhos, nu, porque ele se fez carne e habitou entre nós. Ele é a verdade. Ele foi justificado em espírito. Isso é comprovado pelo meio racional, em que todos podem olhar e ver que Cristo foi assim justificado pelo Espírito. Ele é a verdade. Ele foi visto pelos anjos. Ele é a verdade. Ele foi pregado aos gentios. Ele é a verdade. Ele foi crido no mundo. Ele é a verdade. Ele foi recebido acima na glória. E todos os olhos viu quando os anjos vieram. E ele foi assunto até os céus. E os anjos diz: para que olheis para o céu, homens Galileu? Este Jesus que vocês estão vendo, ele há de voltar. Jesus Cristo é a verdade e constituiu a igreja como a coluna da verdade, de forma que quando o mundo com os seus padrões olhar para a igreja, ele vai ver o verdadeiro modelo da verdade. A igreja não pode ser oculta. Por esse motivo, ela é a verdade. Nós somos a coluna da verdade e devemos estar vigilantes para que esta verdade não seja distorcida. A gente não venha estar assim aceitando o padrão do mundo dentro da igreja, mas devemos aceitar o padrão ou o modelo traçado por Cristo, enquanto estão querendo colocar dentro da igreja o modelo do mundo. Mas em pleno século XXI ainda existe um remanescente, ainda existe o povo de Deus que conserva o modelo que foi traçado por Cristo. Ele não aceita as inovações nem o mundanismo dos nossos dias infiltrado dentro da igreja do Senhor, porque ela é a coluna da verdade. Glória ao nome
do Senhor Jesus. Que venhamos conservar o padrão que Deus instituiu, o modelo que Jesus Cristo instituiu. E ele estar assim aconselhando a Timóteo qual era o modelo e de que forma devíamos se conduzir dentro da casa do Senhor. Tanto a viúva quanto os órfãos, diácono, presbítero e pastores. Ele estava mostrando de como esses homens deveriam se comportar e andar dentro da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E o mais importante, é a coluna da verdade. Por esse motivo, Jesus Cristo é a verdade. E ele deixou o modelo e o padrão da igreja, como sendo a igreja a coluna da verdade. Que a gente não venha perder este padrão, este modelo que foi traçado por Cristo. E como é que faz com que a gente não perda esse padrão nem perda esse modelo? Apenas um detalhe. Devemos ser vigilantes. Devemos estar atentos, observando se o padrão que está sendo inserido é o padrão que foi traçado por Cristo. Que Deus continue nos abençoando, dando graça, dando força, entendimento, inteligência, sabedoria, para a gente se conduzir da forma correta dentro da igreja do Deus vivo. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.